Fala pessoal, tudo certo? O Supremo Tribunal Federal julgou duas ações diretas de inconstitucionalidade, a 4109 e a 3360, na qual ele acabou regulamentando a chamada prisão temporária, aquela prisão prevista na Lei 7960/89. Mas antes de comentar o assunto, se tu não é membro, te inscreve aí, não te custa nada e me ajuda a manter o canal de pé, trazendo toda semana vídeos sobre direito penal, processo penal e atualidades. E lembre-se, esse é o canal que responde a todas as tuas perguntas. Deixa o comentário lá que eu sempre respondo. Bom, pessoal, o que fez o Supremo Tribunal Federal nessa decisão? Ele trouxe, então, 4 critérios cumulativos e obrigatórios para que eu possa ter prisão temporária decretada. O primeiro critério que o Supremo Tribunal Federal trouxe é que a prisão temporária só será decretada se ela for imprescindível para as investigações. E mais, essa imprescindibilidade tem que ser decretada e verificada com base em situações concretas. Não basta ilações e não se pode realizar o que se chama de prisão para averiguação, que é prender o sujeito e aí, a partir disso conseguir ouvi-lo, por exemplo, né, se prendia o cara que não queria comparecer a um depoimento na delegacia, por exemplo, o que é um completo absurdo, já que eu posso me recusar, na qualidade de investigado, a prestar depoimento. Também não se pode usar a prisão temporária, nunca se pôde, mas agora o Supremo fixou isso claramente na decisão, como forma de espetacularização, de mostrar o sujeito que foi preso, ou como forma de coroar o final das investigações, vamos dizer assim. Então, só vai caber prisão temporária, se for imprescindível para as investigações e ficar demonstrado concretamente, com base em elementos concretos, que aquela prisão se faz necessária. Segunda questão, segundo requisito, gente. Se o crime que o sujeito é acusado de praticar ou participar, né, tiver fundadas razões, né, daqueles crimes que estão lá no artigo 1º, inciso 3 da Lei 7960/89. Lá nós temos um rol de crimes e esse rol ele é taxativo. Então tem que ser um daqueles crimes. Disso surgem duas discussões, tá? Porque o Supremo diz que tem que ser aqueles crimes e veda a interpretação analógica ou extensiva para outros crimes. Quais são os problemas? Número 1. Vários daqueles crimes listados na Lei 7960/89 eles mudaram, né? Mudou o nome, mudou a pena, mudou um monte de coisa. Por exemplo, um caso clássico, o crime do artigo 288, que na Lei 7960/89 consta como formação de quadrilha ou bando. Hoje o crime se chama associação criminosa. E agora, será que com essa decisão do Supremo Tribunal Federal eu continuo podendo prender pessoas que praticaram o 288? Na minha singela opinião, como o artigo traz, o artigo da 7960/89, ela traz o nome do crime e o artigo do código ao qual ele se refere, e como o artigo do código não mudou, para mim não haveria problema nenhum em continuar prendendo pessoas com base naqueles artigos. Mas é uma discussão doutrinária interessante, inclusive teremos discussões jurisprudenciais a esse respeito com toda certeza. Talvez o acórdão, que não foi publicado ainda, esclareça esse ponto. Um outro ponto interessante é que a Lei 8.072/90, Lei de Crimes Hediondos, ela permite a prisão temporária de quem comete um crime hediondo. E isso não está na 7960, está na 8.072. E agora, será que eu posso continuar prendendo alguém temporariamente com base naqueles crimes hediondos? Novamente, eu também entendo que sim. E por que motivo? Porque há uma previsão legal, não é uma interpretação, é uma previsão prevista em lei. Uma outra lei, Lei 8.072/90, prevê que eu posso prender temporariamente. Então, nesse caso, na minha humilde opinião, poderia sim, mas certamente teremos problemas a esse respeito. Então, requisito número 1, imprescindível para a investigação. Número 2, os crimes que estão ali tipificados, não pode ter uma interpretação extensiva desses crimes. 3, isso é bem importante, tá? Isso já foi fixado no que se refere à prisão preventiva e agora é fixado para a prisão temporária, que são fatos atuais ou contemporâneos. Lembrem, a prisão temporária é uma prisão de caráter cautelar, ou seja, uma coisa urgente. Não faz sentido eu prender alguém temporariamente por um fato ocorrido há 2, 3, 4, 5 anos atrás. Então a ideia tem que ser um fato contemporâneo, alguma justificativa atual
que faça sentido a prisão desse sujeito. Senão, não tem como ter prisão temporária. É nesse sentido, esse é o terceiro elemento, então, que foi trazido pelo Supremo Tribunal Federal de maneira concreta. E o quarto requisito é muito similar também ao da prisão preventiva, a ideia de que só se vai decretar a prisão temporária caso ela seja adequada do ponto de vista da gravidade do crime, das condições pessoais do agente e caso não seja possível a aplicação de uma medida cautelar alternativa, ou seja, aquelas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal e aquelas mais que o juiz também pode decretar se achar que é o caso. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele regulamentou a aplicação da Lei 7960/89 com o objetivo, então, de tornar essa aplicação mais constitucional e prevendo 4 requisitos, então, concretos. Primeiro, para revisar, para terminar, primeiro, que o crime cometido tenha indícios, elementos concretos que apontem a participação ou autoria. Segundo, que sejam daquele rol de crimes previstos, então, na legislação. Terceiro elemento, que existe uma justificativa concreta para essa prisão. E quarto elemento, que o crime, a gravidade do crime, as condições do agente e a questão lá de se aplicar as cautelares alternativas ou não. Bom, se tu não entendeu, deixa teu comentário aí que eu sempre respondo. Um abraço!